Bem-vindo a mais um episódio do País que Somos, o Mundo que Temos, confidenciado pelo Ministério da Defesa Nacional. O convidado deste episódio é o professor associado da UAL, Ricardo Sousa, investigador integrado no Observário e coordenador do mestrado em Relações Internacionais. E o tema que vamos abordar é, fundamentalmente, a África. E a primeira questão prende-se, fundamentalmente, também com um conceito estratégico de defesa nacional que seja relevante e que faça sentido numa oportunidade de identificação e de aproximação com a África na próxima década. Ricardo, que coordenadas é que podemos avançar nessa matéria? Boa tarde, Pedro. Pois, é assim, antes de chegarmos à África, vamos tentar aqui definir um pouco os termos, porque, por vezes, há algum debate sobre alguma desta terminologia. Quando nós falamos do conceito estratégico de defesa nacional, tal como foi definido em 2013, por exemplo, no último, compreende a definição de aspectos fundamentais da estratégia global a adotar pelo Estado para a consecução de objetivos de política de segurança e defesa nacional. Isto é importante porque logo estamos aqui a falar de duas dimensões. Uma é a dimensão da defesa, portanto, a defesa externa, de ameaças externas, e a outra, a dimensão da segurança, e tem mais a ver com questões de ordem interna. Também é importante aqui definir, como referiu, que é um roteiro para uma previsão temporal de 10 anos, a próxima década. Portanto, temos que nos focar um pouco também no que é, hoje em dia, com as alterações tão rápidas na sociedade, não se consegue também prever muito mais para além de 10 anos, e, portanto, é esse o nosso horizonte. E mesmo 10 anos, suponho que seja arriscado. Já começa a ser arriscado, evidentemente. Olha, as questões da pandemia, eventos que não foram previsíveis e que acontecem, são cada vez mais difíceis de controlar. Há um outro aspecto importante que também tem a ver com a questão da segurança e defesa, que hoje em dia já é aceito, que tratamos de um pensamento multissetorial. Portanto, as questões da segurança e defesa não se esgostam na dimensão militar e das forças de segurança. Portanto, hoje fala-se muito também já da dimensão da segurança humana e não só da segurança militar do Estado. Portanto, é um pouco a nossa base de entendimento do que é que estamos aqui a procurar conceptualizar. E, portanto, é no quadro destas definições que temos que pensar o que é que a África significa para nós, Portugal, e depois aqui, se calhar, também já no nosso entendimento como pertença da Europa, como parte constitutiva da Europa, também porque a África representa para a Europa, porque sabemos que há questões que são, se calhar, mais próximas da Europa do que de Portugal e vice-versa. E nesse sentido, que oportunidades e que, enfim, que ameaças especiais existem também, consegue identificar e devemos ter em conta e que sejam relevantes para este conceito estratégico para a próxima década? Portugal tem, à partida, uma condição de um pequeno Estado, portanto, tem limitações ao nível da sua capacidade do hard power e do soft power, e logo temos que definir os nossos objetivos, tendo em consideração essa capacidade. Depois, os meios que existem e as linhas de ação que podem ser realizadas para a concretização desses objetivos. No entanto, também temos alianças estratégicas importantes, portanto, temos a União Europeia, como sabemos, temos a OTAN e também a CPLP. Portanto, temos aqui 3 eixos de atuação que são alavancas de oportunidade para a atuação de Portugal. Eu, se calhar, então, falava um pouco daquilo que são oportunidades, porque muitas vezes focamos, como é um conceito de defesa estratégica, muito nas ameaças e, se calhar, podemos começar pelas oportunidades. Vamos ao lado positivo. Um pouco. É assim, por exemplo, a proximidade geográfica da África. Nós não temos bem esta noção porque o nosso universo civilizacional está muito voltado para a Europa, para o Atlântico Norte. Mas é mais próximo ir da fronteira portuguesa até a África, são cerca de 300 quilómetros, do que ir da fronteira portuguesa até Madrid, fisicamente falando, puramente. Portanto, esta é uma dimensão que, efetivamente, cria também oportunidades. E um dos exemplos dessa oportunidade é o gasoduto Europa-Magreb, que permite ligar a Argélia a Portugal e Espanha através de Marrocos
e de onde Portugal recebe alguma da sua energia, né? E, portanto, isto foi uma oportunidade que foi concretizada fruto desta proximidade que existe. Naturalmente, também, esta proximidade depois também tem as suas ameaças e haveremos de falar mais à frente sobre elas. Ao nível, por exemplo, da questão da capacidade de Portugal, eu já falei das alianças estratégicas, portanto, há aqui uma ligação estratégica de Portugal com a Europa e com o Atlântico Norte, está muito relacionado também com a OTAN. Portanto, é uma dimensão clássica de análise do pensamento geopolítico de Portugal e da Europa. Mas há aqui um segundo triângulo, se quisermos cultural, civilizacional também, da lusofonia, e que nos coloca numa posição privilegiada no Atlântico Sul, de ligação Portugal-Europa, América Latina e África. E eu penso que Portugal, nesse contexto, tem um papel privilegiado no contexto europeu e de outros parceiros para ser um interlocutor diplomático nesse tipo de iniciativas que possam ocorrer. Neste caso, estamos a falar com a África ou neste eixo de interligação com a América Latina. Portanto, isto é outra oportunidade que existe, que já está identificada na diplomacia portuguesa, na tradição da diplomacia portuguesa. Há uma vantagem comparativa? É uma vantagem comparativa, sem dúvida. Eu experienciei situações em que efetivamente foi isso, para solucionar questões políticas num país ou outro do eixo da CPLP, os parceiros europeus solicitavam o apoio de Portugal na diplomacia para facilitar, né, algumas decisões, etc. Algo completamente válido e aceite, e que Portugal tem essa possibilidade, essa capacidade. Eu consideraria que a maior oportunidade, e que depois também é ao mesmo tempo a maior ameaça, normalmente são assim os fatores, é o crescimento populacional em África. A África deverá atingir cerca de 1.800 milhões de pessoas em 2035. Portanto, é o continente que está a crescer mais em termos de população, ou melhor, metade do crescimento global deste período vai vir de África, e uma grande população muito jovem significa um grande dividendo demográfico, que é sempre útil. Portanto, a população em idade de trabalho é muito grande em relação à população dependente, idosos, jovens, mas ao mesmo tempo, isto é uma grande oportunidade económica, social, etc., mas ao mesmo tempo é uma grande ameaça. Porque se não se concretizam as expectativas de qualidade de vida para estas pessoas, as pessoas vão começar a migrar e a procurar outros destinos para concretizarem as suas ambições. E podemos então entrar no capítulo das ameaças com esse ponto de vista inicial de uma crescente pressão migratória se porventura não existir um desenvolvimento adequado em África? Eu gostava de chegar à questão da migratória pela questão da segurança primeiro em África, e tem sido assim que a África e a Europa, em parceria com a Europa, têm abordado a questão. Portanto, no fundo, o que nós temos em África, um grande desafio, cá está uma grande ameaça, é a questão dos Estados frágeis, os Estados que não conseguem executar todas as suas funções governativas, digamos assim. E isso conduz depois ao baixo desenvolvimento humano, baixo crescimento económico, em alguns casos pode acabar mesmo em guerras civis, extremismos, terrorismo, portanto, uma série de instabilidade que as pessoas fogem e que depois dão origem, então, aos processos de migração. E por causa disto, a Europa tem apoiado os parceiros africanos, acima de tudo através das organizações regionais, como seja a União Africana, a CEDEAO e outras, no sentido de as capacitar para tentar, numa primeira fase, reforçar a capacidade do Estado para garantir segurança. Portanto, existe aquilo que é designada a arquitetura de paz e segurança africana, é o mecanismo privilegiado dos Estados africanos para tentar assegurar que o Estado não é desafiado, é acima de tudo vocacionado para as ameaças internas dos Estados africanos,
A União Europeia tem sido o maior financiador desta iniciativa e, quando funcional, totalmente funcional e operacional, tem um grande potencial de vir a prevenir o número de guerras civis que ocorrem em África. Portugal tem colaborado neste esforço de estabilização em África. Portanto, nós sabemos das missões que Portugal tem estado ou com as Nações Unidas ou com a União Europeia na República Centro-Africana, no Mali, mesmo na Somália, ou tem colaborado também numa lógica bilateral, acima de tudo ao nível da cooperação técnico-militar. Eu penso que esta é a forma inicial que tem que se atuar para prevenir essa migração que estamos a falar e, portanto, está completamente justificado e eu penso que é algo a continuar no futuro. Portugal também tem atuado depois no controle de redes de migração clandestina e tráfico de pessoas no Mediterrâneo, né, nas atuações. Agora, o que eu gostava de chamar a atenção é um aspecto que, se calhar, tem sido menos observado e que poderia ser incluído num plano estratégico, que tem a ver com a insegurança no Golfo da Guiné. É uma insegurança, acima de tudo, derivada da pirataria no mar e tem-se vindo a desenvolver, fruto dessa insegurança, aquilo que é designada a arquitetura de segurança no Golfo da Guiné. Ora bem, esta arquitetura envolve vários países da CPLP, como se imaginar a geografia, estão quase todos no Golfo da Guiné, dos PALOP, exceto Moçambique, e, portanto, todos esses estão envolvidos nesta arquitetura, todos os que pertencem ali dos PALOP, e, portanto, nós temos aqui já relações privilegiadas, inclusivamente ao abrigo de acordos militares de cooperação técnico-militar com os intervenientes. Por exemplo, Cabo Verde e Angola têm um papel fulcral nesta arquitetura de segurança e Portugal tem relações próximas com eles. São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau também podem vir a ter cada vez um papel maior. Portanto, Portugal tem este lado da diplomacia que eu já estava a falar e não tem só isso, porque Portugal, na sua visão estratégica, uma das grandes apostas da diplomacia portuguesa na próxima década vai ser o reconhecimento da extensão da plataforma continental. Ora bem, isso vai exigir de Portugal uma capacidade naval para depois conseguir efetivar essa soberania sobre esse território. Portanto, há aqui mais-valias que podem ter sinergias que são úteis para Portugal continental, mas que depois podem se reproduzir e ter aplicabilidade noutras geografias, neste caso no Golfo da Guiné, e importa salientar que... Mesmo para terminar... Exatamente, que grande parte do petróleo e gás natural de Portugal vem por este percurso que vem de Angola ou da Nigéria. E, portanto, também tem aqui uma questão de segurança energética associada a um papel mais ativo na estrutura no Golfo da Guiné. Ricardo Sousa, muito obrigado pelo seu testemunho neste O País que Somos, o Mundo que Temos. Um novo episódio aparecerá em breve. Até à próxima.